Aproveitando, Souza, teve alguma ocorrência que te marcou nessa. Daniel, na minha história de vida, teve N ocorrências. Mas eu tenho três ocorrências assim que me marcou muito. Foi a da criança, que a gente já estava esgotado, achando que não tinha mais nenhuma vida ali. A gente já tinha encontrado alguns corpos. Foi aonde, Souza, essa criança? Foi no Corgo do Ginipapo. E a guarnição eu me lembro que era eu, Paulino, Alexandre, Caroço de Pinha, Orivaldo era o motorista e Oliveira Filho era o comandante da guarnição. E quando a gente estava lá cavando, Alexandre Caroço de Pinha chegou e disse: Souza, eu escutei um choro. Eu digo: negão, na altura do campeonato, tu escutar um choro aqui, negão? E ele disse: eu escutei um choro. Tá alucinando, né? E eu pedi pro povo parar e o povo não parou. Eu sei que eu peguei uma tuia de lama, joguei na população. Pra afastar. Aí, porque tinha uma repórter lá e ela tava toda de branco. E eu joguei essa tuia de lama, quando ela melou, ela parou, todo mundo parou. Aí a gente fez silêncio, a gente escutou o choro da criança. Então a gente soltou todas as ferramentas e começamos a cavar com as mãos. A gente tirou pedra desse tamanho com as mãos. A vontade era tão grande que a gente começou a cavar. Quando a gente cavou, a criança estava entre a avó e a mãe. A lama entrava e saía da boca dela. E tinha uma brechinha e a criança viveu e ela tentando empurrar um pau na cabeça. Eu quase que era punido porque eu teria minha gandola. E enrolei a criança e, na época, um coronel, não vou dizer o nome para não constranger ele, ele queria que eu fosse punido porque eu estava desuniformizado. E quando a gente chegou na viatura, a viatura só funcionava o motor. Não tinha buzina, não tinha luz, não tinha nada. Só funcionava o motor. A sirene foi Paulino sentado na porta e batendo no teto do carro. O batedor era J. Ferreira com o carro da Rádio Jornal na frente. Eu com a criança no braço, Orivaldo dirigindo, e essa criança, meu irmão, 7 meses. Ela olhou para a cara da gente os três e as lágrimas dela desceu. E a mesma coisa aconteceu com a gente. É como se ela tivesse dito: esses três puta foi que me salvou. Será que a gente conseguiria hoje, Souza, a gente achar essa criança? Foi que ano isso? Rapaz, foi em 87, final de 87 mais ou menos. Hoje ela deve estar o quê? Com seus quase 40 anos. 7 meses. Fica aí a notícia, né, no canal. Se o canal chegar aí nessa criança que hoje está com 40 anos, ela deve saber essa história da vida dela, né? Foi, Entrar em contato com a gente, né, Souza? foi a gente única vai vez que eu pagar. vi a bebida fazer milagre, né? Porque o avô dessa criança escapou porque ele chegou em casa bêbado e a mulher não deixou ele entrar. E a família todinha morreu, só foi ele e o pai da criança, né? Que estava separado da esposa. E eu sei que nessa ocorrência morreram 6. E só escapou essa criança. Pois é. Toda vez que eu passo ali pela BR, eu olho a barreira. Não construíram mais casa lá. Mas está lá a barreira, toda cimentadinha. E, como você perguntou, eu... E teve a ocorrência também de Alcebiades, né? Que marcou muito também. A ocorrência de Alcebiades foi uma situação que mais mexeu comigo. Porque a gente soube que a Alcebiades estava naquele prédio por uma situação que causou ele se afastar do bombeiro e ele estava tirando uma oia para ganhar um dinheirinho para sustentar a família. E a Alcebiades, pelo que eu apurei, a Alcebiades foi o primeiro que percebeu que o prédio ia desabar.
Ele avisou o povo, o pessoal que estava lá, que era os segurança e alguns pedreiros, e não morreu mais gente, porque a Sebíades, ele avisou. E quando ele correu, pela experiência que ele tinha de bombeiro, ele correu para um lado que podia se salvar, que foi o estacionamento. E quando a gente encontrou o corpo de Alcebiades, a Alcebiades não morreu machucado. A Alcebiades morreu asfixiado. Porque ele estava abraçado Com alguém? com alguém. E parece que ele voltou para pegar esse cara. Ele né? estava... É como a gente sabe como é que a gente faz num Transporte de vítima. transporte de vítima. A gente faz do corpo da gente a maca de transporte. Então, a Alcebiades estava abraçado, tentando salvar uma vida. O cara morreu como um herói e a própria corporação não valorizou isso. E eu sei que no momento que eu encontrei o corpo de Alcebiades, o meu chão desabou. E eu... Respira, respira. Cala. Foi você que encontrou ele primeiro, foi o primeiro que encontrou. Foi porque estava um grupo que quando eu vi essa parte aqui da cabeça de Alcebiades tinha uma cabeça grande, e eu disse, é ele. E quando eu me desesperei para tirar ele de todo jeito, alguns oficiais, eu me lembro muito de Capitão Braille, na época eu não me lembro se era tenente, e Capitão Araripe. Foi 2 oficiais que me deu muito conforto naquele dia e me seguraram. E quando eu tirei o corpo de Alcebiades, que eu estava lá há 4 dias, eu cheguei lá no dia do desabamento e só saí quando eu encontrei o corpo de Alcebiades. Não foi o quartel que determinou, não foi ninguém, foi a força que eu tinha, que eu disse, eu só saio dali quando eu encontrar Alcebiades. E eu tive uma conversa com a esposa dele nos dias lá, e ela disse, no dia que eu encontrei Alcebiades, ela disse que quando estava saindo de casa, a filha dela mandou um recado dizendo, diga a Souza que ele vai encontrar o meu pai hoje. Fortaleza, e quando a gente vê um companheiro tão dedicado como era Alcebiades, um camarada que vivia pelo bombeiro, e por uma simples coisa, simples, porque foi uma coisa simples mesmo. Não vamos falar. Não vou tocar nesse assunto, porque é tão simples que não merece nem ser falado. E a arrogância do homem jogou Alcebiades naquela situação. Então, são essas ocorrências que marcaram a minha vida, né, dentro do Corpo de Bombeiro. E eu não me arrependo de ter escolhido essa profissão nem um segundo. Me aposentei satisfeito com a missão cumprida, porque eu sei que eu fui um bombeiro de verdade.